Eu sou Valmor Wexler. Assunto de hoje, religião. Para falar da religião católica apostólica romana, primeiro devemos conhecer a história de seu fundador. Seu fundador foi Saulo de Tarso, o oficial do exército romano, que perseguiu e matou muitos seguidores de Cristo. Até que um dia, perseguindo cristãos, apareceu uma forte luz que lhe assustou seu cavalo, sua montaria, que num movimento brusco derrubou Saulo, que batendo a cabeça ficou desacordado. Quando acordou, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, por que me persegues? Diz a história que foi a voz de Deus e dali em diante deixou de perseguir os cristãos e se tornou um cristão também. Esta voz que Saulo ouviu foi a voz do falso Deus Javé. O verdadeiro Deus, o Deus da luz, a divina fonte criadora, não age desta maneira. Não derruba ninguém do cavalo, não acusa ninguém, não ameaça ninguém. O verdadeiro Deus é um Deus de amor, benevolente, que nos dá o livre-arbítrio, o Deus da misericórdia, do perdão, que dá todo o tempo que necessitamos para nos redimir e encontrar a luz da salvação. Depois deste episódio, Saulo de Tarso começou a se chamar de Paulo e passou a ser amigo dos apóstolos de Cristo, como Pedro e os outros. Nesta época, Jesus já havia partido. Sua história todos sabem, sua morte, sua obra maravilhosa de ensinamento e doutrina. E Paulo, conhecedor da obra de Jesus e de sua fama, aproveitou para fundar uma religião usando o nome de Cristo, porém fez o contrário do que Cristo ensinou. Jesus dizia: vocês não precisam de igreja, de templos e terceiros para se comunicar com Deus Pai. Já no início, Paulo divergiu de Pedro. Paulo queria implantar o dízimo e Pedro discordou. Foi quando se separaram. Logo Pedro foi aprisionado e crucificado, mas, a pedido de Pedro, foi crucificado de cabeça para baixo, dizendo que não era digno de morrer do mesmo jeito que Jesus. A partir daí, começou a chamar de Paulo apóstolo, um apóstolo de Jesus, que nunca conheceu Jesus. A segunda mentira da igreja. A primeira foi dizer que São Pedro foi o primeiro papa da igreja, um papa que nunca existiu, porque Pedro nunca foi católico. Paulo podia, no máximo, ser chamado de discípulo de Jesus, mas nem isso ele foi de verdade, porque agia exatamente o contrário do que Jesus pregava. Já desde o início, todo o trabalho, toda a obra de Paulo foi inspirada pelo falso Deus Javé e seus arcontes. Toda a igreja primitiva era inspirada pelo falso Deus Javé e os arcontes. Toda a programação, toda a doutrinação, todas as orações
vinham inspiradas pelos arcontes. Por que a Igreja rejeitou mais de 50 evangelhos, entre cartas, pergaminhos, e apenas 4 evangelhos foram aceitos pela Igreja? Evangelho de Lucas, Mateus, Marcos e João. Escritos há 80, 90, até 100 anos depois da passagem de Jesus, que nem foram escritos por eles, foi escrito por terceiros, também já modificados. Tudo o que a Igreja fez para o povo foi mentir e enganar. Coisas típicas do Deus Javé e seus arcontes. É claro que a Igreja não podia deixar a verdade de Jesus Cristo ser levada a sério e divulgada, porque estas verdades destruíam a necessidade da Igreja, de padres e de todo o clero. Deixariam de existir. E só por isto jogou a humanidade nas mais profundas trevas espirituais. Isto se comprova na roda de Sansara. As almas nunca chegavam ao paraíso, porque desencarnavam e voltavam a encarnar, porque não estavam aptas, preparadas, vivendo numa ilusão, uma farsa, uma mentira sem luz. Porque isso interessava aos arcontes, que se alimentando do medo e de todo e qualquer erro praticado pelos humanos, se alimentavam das orações erradas que eles próprios criaram para manter a humanidade sob seu jugo, seu controle mental. De todo este assunto sobre as religiões, no qual me referi, muita gente sabe, tem conhecimento, mas são poucos que admitem e que falam sobre o assunto, talvez por medo de se expor. Não tenham medo, porque o verdadeiro Deus está dentro de você e te protege. Eu acho que todo clérigo, todos os padres e bispos têm conhecimento deste assunto, destas verdades, mas se recusam a aceitar. E sabem também que são responsáveis de todo o mal espiritual que isto faz à humanidade. E se tiverem este conhecimento, suas consciências um dia vão lhe responsabilizar. A prova de tudo está nos evangelhos que a Igreja rejeitou, escondeu e destruiu. Qualquer um pode acessar estes evangelhos. Tudo está na internet, para todos que têm olhos para ver, ouvidos para ouvir. Depois não fiquem chorando e dizer que não sabiam. Despertem, abram os olhos e busquem a verdade, que a verdade está pedindo passagem e ela te libertará. Assim será.